Olá, tudo bem? Essa semana nós vamos abordar o tema Fenologia e Manejo de Hortaliças de Bulbo, Cebola e Alho. A primeira aula nós vamos tratar sobre origem, uso, características botânicas e cultivares da cebola e alho. A cebola e alho são da família Alioideae, antigamente chamada de família Alliaceae, que, além do alho, Allium sativum e da cebola, Allium cepa, conta ainda com a cebolinha de cheiro e o alho poró. No caso do alho comum e da cebola comum, o produto de interesse comercial são os bulbos. Já na cebolinha de cheiro, o produto de interesse comercial são as folhas e no alho poró, o pseudocaule, que fica na parte subterrânea da planta. Tanto o alho quanto a cebola são originários dessa região aqui, da Ásia Central. Mais especificamente, os países Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Irã, Afeganistão e Paquistão. O que a gente pode notar com isso? Que são plantas oriundas de região de clima seco e de solo arenoso. Portanto, elas não se adaptam ao cultivo em solos mais pesados, mais argilosos. Quanto ao uso, normalmente o alho e a cebola são utilizados como alimentos, como condimentos, ou seja, temperos, mas também eles têm o uso medicinal por conterem algumas substâncias que são interessantes para a saúde, como, por exemplo, a alicina e a garlicina, que atuam como antibiótico natural, regulador da pressão arterial, ajudam a reduzir o colesterol, atuam como vermífugo, expectorante e diurético, possuem uma quantidade considerável de selênio, que tem ação antioxidante, ou seja, que previne o envelhecimento celular, e também contém germânio, que funciona como um energizante celular. Aqui eu coloquei uma figura muito ilustre só para fazer aquela brincadeira com vocês, né? Que a Rainha Elizabeth, ela é a inimiga número 1 das aliáceas, porque ela considera essas plantas, né? Essas culturas, condimentos muito inconvenientes, devido ao aroma que permanece no hálito de quem as consome. Quanto às características botânicas, então eu vou apresentar primeiro aqui a cebola, mas o alho é bastante parecido, por isso que eu resolvi apresentar as duas culturas na mesma aula. Então, são plantas que têm textura herbácea, com porte aí em torno de 50 a 70 centímetros de altura, tem folhas alongadas, estreitas, bastante cerosas e eretas, o que vai impactar bastante na tecnologia de aplicação, né? Difícil fazer a gota do produto permanecer em cima dessas folhas. Possui um pseudocaule, que é formado a partir da bainha das folhas. Possui um caule verdadeiro na base do bulbo, que nós já vimos lá em propagação de plantas, que ele é um caule pequeno, achatado, pois não há o crescimento de entre nós, e ele é denominado disco ou prato. É a partir desse caule que vão ser emitidas as folhas e as raízes. Aqui uma ilustração do alho, que também tem a mesma estrutura, né? Folhas, pseudocaule, o disco, né? Ou prato e as raízes. Nós vamos ter algumas diferenças entre um e outro, que eu gostaria de destacar o formato das folhas. Então, enquanto a cebola tem as folhas tubulares, o alho apresenta o limbo dessas folhas mais
planos, né? Então, enquanto na cebola aqui nós vamos ter uma dificuldade um pouco maior na questão da tecnologia de aplicação, no alho essa dificuldade já é diminuída. Em relação ao bulbo, nós podemos destacar o seguinte, que a cebola apresenta um bulbo tunicado simples, enquanto o alho possui um bulbo tunicado composto, sendo que cada um dos dentes, que a gente chama, né, o termo correto seria bulbilho, mas nós chamamos também de dentes, equivale a um bulbo completo, enquanto a cebola não, né? O bulbo completo é a cebola inteira. Ambos são denominados tunicados por causa dessa folha modificada que recobre esses bulbos, que então é chamada de túnica. E as folhas que formam esse bulbo, então, são as bainhas das folhas cheias de reservas, que então vão formar o bulbo. E aqui, então, nós temos o prato na parte de baixo. Isso vocês devem lembrar lá da propagação que eu expliquei exaustivamente para vocês. Em relação às inflorescências, vamos começar aqui pela cebola. Então, a cebola ela tem um pedúnculo floral que vai surgir do meio deste bulbo e vai formar sementes botânicas. Isso é muito importante, pois isso vai predizer a forma como a lavoura de cebola é propagada. Então, a altura dessas hastes florais fica em torno de meio metro, pode chegar até 1,5 metro. Cada planta pode emitir de 1 até 20 hastes florais, dependendo do número de gemas que eu vou ter no caule, que é o prato ou disco. A haste floral, ela inicialmente é uma estrutura sólida, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai se tornando oca. E no topo da haste floral, que ocorre então o desenvolvimento da inflorescência, que pode ter de 50 flores até 2.000 flores, dependendo da cultivar. Essas flores, elas se abrem em sequência, havendo uma amplitude de 25 até mais de 30 dias entre a abertura da primeira e da última flor. Nessa flor, nós vamos ter as anteras, que liberam pólen no período de 3 a 4 dias, antes do estigma se tornar receptivo. E justamente essa assincronia, essa falta, né, de sincronia entre a maturação dos órgãos feminino e masculino é que vai favorecer na cebola a polinização cruzada, que ocorre numa taxa aí de mais de 90%. No caso do alho, é um pouco diferente, porque o pedúnculo floral formado, ele não forma sementes botânicas. Então, a gente em nenhuma situação vai querer que o alho floresça, pois não tem utilidade esse florescimento. Já para a cebola, sim, se nós somos produtores de sementes de cebola, aí nós vamos induzir ao florescimento da cebola. Como o alho não forma sementes botânicas, ele é propagado através dos dentes ou dos bulbilhos. Então, o bulbilho, fazendo um corte transversal, que eu mostro nessa imagem aqui para vocês, ele tem a folha membranosa envolvente, que é aquela casquinha, digamos assim, né, do dente do alho, e a massa, né, de reservas, e lá no interior nós temos uma cavidade que vai conter a gema, que é de onde vai partir a brotação para dar origem a uma nova planta. Então, como que eu sei se esse dente ou esse bulbilho está apto a germinar e formar uma nova planta ou não? Eu posso saber isso
determinando o chamado IVD, que é o Índice Visual de Dormência no Alho. Então, como é que eu faço isso? Eu faço uma medida do comprimento do dente, que eu marquei aqui como B, versus o comprimento da gema, tá? Então, o IVD é calculado como A, que é o comprimento da gema, sobre o B, vezes 100, tá? Então, a gente precisa que esse valor esteja acima de 75%, em torno de 75%, para que ele já esteja apto a brotar, tá? Quando eu colho uma cabeça de alho, os dentes desse alho, eles não estão aptos a brotar, tá? Porque eles não brotam imediatamente após serem colhidos. Eu preciso quebrar a dormência desses dentes de alho através de um processo chamado vernalização para que eles brotem. Então, como que eu faço essa vernalização? Temperaturas de 3 a 5 graus, umidade relativa de 70% a 80% por um período que varia de 40 a 60 dias. Então, eu vou expor esses dentes, ou alho semente, né, que o pessoal chama, a essas condições aqui, para estimular a brotação desse alho semente. Então, vejam bem, quando vocês guardam um alho em casa na geladeira, em seguida ele brota, né? Mais rápido do que se vocês deixassem ele fora da geladeira. Então, o que vocês estão fazendo é vernalizando. Então, para eu poder plantar esse alho semente, eu vou ter que retirar pelo menos 6 dias antes da data de plantio dessa câmara fria e deixar em temperatura ambiente para depois, aí sim, poder plantar este alho. Quanto às cultivares, então a cebola pode ser classificada em 3 grupos distintos, de acordo com a exigência fotoperiódica e também a duração do ciclo. Então, nós temos as cebolas precoces, que necessitam de até 12 horas de luz para que ocorra a bulbificação, e o ciclo fica entre 120 e 150 dias. As cultivares médias necessitam entre 12 e 14 horas de luz e tem um ciclo de 150 a 180 dias. E as cultivares tardias são as que necessitam de mais horas de luz, acima de 14 horas, e chegam aí até 240 dias de ciclo. As cultivares precoces, elas apresentam uma ampla adaptabilidade ao território brasileiro, tem uma coloração da casca mais clara, porém a desvantagem é que elas têm uma menor conservação pós-colheita. O que eu posso destacar aqui de cultivares precoces? A cultivar alfa tropical, que foi desenvolvida pela Embrapa e possibilitou o cultivo da cebola amplamente no território nacional, e ela tem um ciclo aí entre 120 e 130 dias. Em contrapartida, as cultivares tardias, elas são indicadas para cultivo apenas na região sul do Brasil, porque elas são mais exigentes em frio. E elas têm uma coloração externa mais escura, tem um sabor mais acentuado e tem também uma melhor conservação pós-colheita, o que torna esses bulbos mais valorizados no mercado. Já as cultivares de alho também podem ser classificadas em precoce, média e tardias, sendo que as precoces são menos exigentes em frio e fotoperíodo e as tardias mais exigentes. O que a gente tem de considerações também? Aqui eu botei uma tabela, tá? Para alho à esquerda e cebola à direita. Cultivares precoces, o que a gente pode notar no caso do alho aqui, que eu comentei menos?
que os alhos precoces, geralmente, eles têm um grande número de bulbilhos por cabeça e, consequentemente, esses bulbilhos são menores, podem ter coloração branca ou arroxeada. Os alhos intermediários ou médios têm uma coloração externa geralmente arroxeada, já tem uma conservação pós-colheita um pouco melhor que os alhos precoces. E, por fim, os tardios ou nobres são os alhos com coloração externa esbranquiçada e são os alhos com alta cotação de mercado. Por exemplo, o alho argentino, né, que entra aqui bastante para nós, geralmente é um alho tardio ou nobre, principalmente porque eles têm um bulbo bem graúdo e uma menor quantidade de dentes ou de bulbilhos por bulbo. Então, ele dá um aspecto, uma qualidade visual, além da capacidade de conservação, muito melhores. E outra característica interessante é uma campanha da ANAPA, que é a Associação Nacional de Produtores de Alho, para a gente aprender a identificar o alho chinês do alho brasileiro. Então, nós importamos bastante alho, né? Esse alho é oriundo da Argentina e também da China, mas atualmente o Brasil consegue produzir alho para suprir em torno de 50% da demanda interna. O alho chinês, ele é um alho normalmente com menor qualidade, ele é um alho que tem a casca branca e essa parte interna, essa pele interna do bulbilho, ela tem um tom castanho, enquanto o alho brasileiro, ele tende ao branco ou ao arroxeado, então fica bem fácil da gente identificar.